arrependeu-se e foi. Os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, ela é sempre provocante nos nossos dias. E muitas vezes a liturgia da palavra, ela nos é até insistente naquilo que ela nos exorta ao longo da nossa jornada. Hoje, a liturgia da palavra que nós ouvimos, ela continua dando seguimento àquilo que nós ouvíamos no domingo passado. Deus, Ele continua chamando trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, hoje nós ouvimos um acentuar do convite que nós ouvíamos no domingo passado: ide vós para a minha vinha. E eu acredito que diante desta insistência da palavra de Deus, com o convite para irmos trabalhar na vinha do Senhor, resta-nos uma questão: qual que é a resposta que nós estamos dando a esta interpelação de Deus nas nossas vidas? Será que nós dizemos sim, como um dos filhos, o segundo filho, e não vamos trabalhar na vinha de Deus? Fico pensando na quantidade de batizados que nós temos nas nossas diversas comunidades cristãs. Fico pensando ainda mais em quantos crismandos nós temos, ou crismados nós temos, e que muitas vezes recebem o sacramento do batismo, recebem o sacramento da confirmação e nunca mais voltam à nossa comunidade de fé. Por diversas vezes as pessoas me disseram assim: olha, padre, eu sou um católico não praticante. Na verdade, quem se diz um católico não praticante se assume como um verdadeiro pagão batizado. Até foi batizado, mas o batismo não provocou nele aquela adesão necessária à fé que ele simboliza. A parábola do Evangelho de hoje é a parábola do pai que tinha 2 filhos e que convida ambos para trabalhar na sua vinha. Um deles disse que iria e não foi, o outro disse que não iria e foi. Diante deste fato, Jesus indaga aqueles que o ouviam
da seguinte forma: qual destes fez a vontade do Pai? A resposta parece óbvia. É aquele que disse que não iria, mas que foi trabalhar na vinha do Senhor. Ou seja, o primeiro filho. Os pecadores e cobradores de impostos, eles são representados neste primeiro filho. Se a gente for falar disso hoje, nós não teríamos com que comparar os cobradores de impostos e as prostitutas. Mas é uma figura que o Evangelho se utiliza para nos lembrar que nós temos muitos irmãos que, apesar de não viverem 100% de acordo com a palavra de Deus, ou em algum momento da sua vida ter errado, pecado, ele assume verdadeiramente o compromisso com a comunidade cristã. A partir do encontro com Cristo, essas pessoas mudam de vida. E quantas vezes para nós que estamos dentro da comunidade de fé, é difícil nós acolhermos e aceitarmos a este. Por diversas vezes, eu já tive a oportunidade de ouvir e de ver pessoas dizendo assim: ah lá, fulano de tal já fez isso, já fez aquilo, e elenca todos os pecados cometidos pelo fulano de tal. Agora, padre, agora está aí na igreja, e a expressão ruim que utilizam, está aí na igreja pagando de santinho. Na verdade, nós precisamos aprender, meus queridos irmãos e irmãs, a acreditar na conversão daqueles que erram. E na medida em que nós vamos acreditando na conversão daquele nosso irmão que errou, nós vamos verdadeiramente entendendo que ele, no seu processo de conversão, também tem o direito e o dever de responder positivamente ao chamado que Deus lhe dirige. Agora, eu me detenho a perguntar para você, que reza conosco aqui na Matriz, para você que nos acompanha através do Facebook, do YouTube, para você que nos acompanha através da rádio. Qual tipo de filho você tem sido? Você tem sido aquele filho que diz que não vai trabalhar na vinha, depois se arrepende e vai? Ou você tem sido aquele filho sempre de prontidão, sim, eu vou, mas que na hora de fato de abraçar o compromisso com a comunidade de fé você desanima? Para que você possa responder com mais qualidade esta pergunta, eu te digo assim: quantas falhas você vê na igreja que você participa? Com certeza tem algumas. Qual que é a sua parcela de colaboração para que essa comunidade seja melhor? Porque às vezes é fácil eu olhar para a comunidade, eu olhar para aqueles que dirigem a comunidade de fé e apontar os erros e defeitos deles. Mas é extremamente desafiador ao longo dos nossos dias nós nos atrevermos ou nos propormos a transformar a comunidade que nós temos e que nós queremos. É preciso, meus queridos irmãos e irmãs, que no nosso dia a dia, para melhor responder este chamado de Deus, que nós cresçamos na certeza do amor de Deus. E nós só vamos crescendo na certeza do amor de Deus na medida em que nós nos aproximamos deste Deus que continua passando pelas nossas praças e chamando a cada um de nós. São Paulo, na segunda leitura do dia de hoje, ele vai dizer para nós assim: olha, quando nós crescemos na certeza do amor de Deus, nós temos absoluta convicção que em Deus nós temos a consolação na vida em Cristo, o alento no amor mútuo, a comunhão no Espírito Santo, e nós temos ternura e compaixão. Posso fazer um desabafo? É urgente entre nós, cristãos batizados, participantes da comunidade de fé, que nós aprendamos a viver em Cristo, para nós entendermos que mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, nós sempre encontramos consolação e alento, consolação em Cristo e alento no amor que existe entre nós. É urgente
entre nós cristãos, que cresça também a comunhão entre nós, de termos consciência de que nós somos interdependentes, ou seja, eu dependo de você da mesma forma que você depende de mim. Por fim, é urgente na nossa vida cristã que nós tenhamos ternura e compaixão nas nossas atitudes. E isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos adquirindo na medida em que nós vamos nos configurando a Cristo Jesus, aquele que continua nos guiando, aquele que continua nos chamando para o serviço do seu reino. É importante que nós aprendamos do Cristo aquilo que ele fez por excelência, que é o serviço. São Paulo ainda diz na segunda leitura do dia de hoje, que Jesus, existindo em condição humana, não fez deste ser igual a Deus uma usurpação, mas que ele desapegou-se desta condição divina e assumiu verdadeiramente esta nossa condição humana em tudo, com exceção do pecado. Jesus Cristo é aquele que assume em si a função de servo e de servo por excelência. Por isso nós podemos dizer que ele é um modelo. Ele disse sim ao chamado de Deus e foi coerente com este chamado até o fim. Quando nós vivemos desta forma, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós nos configuramos verdadeiramente a Cristo, nós não julgamos mais a ação dos nossos semelhantes. A primeira leitura do dia de hoje, ela é pertinente neste sentido, porque o autor sagrado vai nos alertar que muitas vezes nós achamos errada até a conduta do próprio Deus, que continua a perdoar e a defender os pecadores, e esquecemos muitas vezes que é exatamente isso que Deus pede de cada um de nós. São Francisco de Assis, ele quem dizia: é perdoando que se é perdoado. Nós também rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Deus espera, meus queridos irmãos e irmãs, que nós sejamos verdadeiramente pessoas convertidas. E como convertidos, Ele espera que nós possamos dizer sim ao seu chamado, mesmo depois de muitas vezes, com o nosso pecado, com o nosso erro, nós termos dito não ao projeto do reino de Deus nas nossas vidas. Então, que esta liturgia da palavra que nós ouvimos nesta manhã do dia de hoje, que ela encoraje o nosso coração a ser coerente com o sim que nós damos a este chamado que Deus dirige a cada um de nós nesta manhã de hoje. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso.